Nós estamos diariamente nos deparando com o desperdício de alimentos. Pensando em mudar essa visão e voltar a dar ao alimento a sua devida importância, nós preparamos uma receita que aproveita o resíduo que normalmente as pessoas jogam fora. Essa receita ela pode ser feita a partir de vários tipos de resíduo. A gente está utilizando o ocará porque foi o resíduo que resultou do último preparo que a gente fez no vídeo anterior, que era o leite de soja. Então por isso eu estou utilizando o ocará de soja. Mas você aí na sua casa pode utilizar, por exemplo, restos de arroz. Se você fez um outro tipo de preparo de leite vegetal, por exemplo, leite de aveia, de linhaça, de amendoim, esse resíduo que sobra também pode entrar nessa receita. E fica super legal. As possibilidades para o reaproveitamento dos alimentos são inúmeras. Basta você utilizar isso com criatividade e com muito amor empregado na receita. Na descrição do vídeo eu deixo um link para o nosso grupo no Telegram. É muito importante você participar dele porque lá eu coloco tanto os ingredientes que vão para essa receita num formato super carinhoso que eu mesmo preparo para cada um de vocês. Também é importante você acompanhar as novidades que a gente vai lançar aqui no canal. Existem receitas exclusivas que a gente faz que vão direto para o nosso canal no Telegram. Então vem comigo e participa. Vamos ao preparo do nugget. O primeiro passo que a gente precisa considerar para poder fazer o preparo do nugget é a gente ter o resíduo da soja, o ocará e os demais ingredientes já preparados no seu mise en place. No vídeo anterior, a gente fez um leite de soja e sobrou esse resíduo. Utilizar um cozimento no vapor para preparar o ocará antes de preparar a receita. Eu vou utilizar um utensílio aqui, que é muito comum na culinária nordestina, por exemplo, que é a cuscuzeira, para poder fazer esse cozimento no vapor. É essa panelinha que faz cozimento no vapor, ela é própria para fazer cuscuz, mas como o ocará tem uma textura similar à milharina ou à farinha de milho, a gente consegue utilizar ela nesse preparo também. Essa soja tem que ficar completamente cozida antes de a gente preparar, para a gente poder eliminar o gosto da soja crua, que é bem forte. Aqui eu vou encher com água. Perceba uma coisa, a água ela não pode ultrapassar essa marcação aqui de onde vai ficar a base que vai sustentar o nosso resíduo. Então eu tenho que deixar um espaço aqui de um dedo com água mais ou menos ali para a gente conseguir cozinhar isso aqui com efetividade. Pegar o ocará e ir colocando ele aqui com paciência. Aqui não tem muito segredo, é só você ir colocando e ajeitando. A gente não pressiona, que a gente não quer compactar esse resíduo, a gente quer que ele fique apenas apoiado aqui na base. E deixando um espaço, sem pressionar, a gente vai garantir que o vapor passe para a parte de cima também do ocará. O processo agora é bem simples. Vou levar isso aqui para o fogo, 20 minutos, e a gente volta para dar sequência na receita. Enquanto a soja cozinha, vou apresentar para vocês primeiro o que é o mise en place e como a gente preparou o mise en place para essa receita. Pensando nisso, eu já deixei tudo pronto para você aqui na descrição do vídeo. No nosso grupo no Telegram eu deixo uma lista completa dos ingredientes, relaciono para você quais são as combinações legais de fazer com esse preparo e tudo que você precisa para poder fazer esse preparo na sua casa com muita facilidade e conforto. Então eu deixei uma lista completa, só você entrar no nosso grupo no Telegram e participar conosco dessa rede que está ali sendo construída para poder trabalhar com uma alimentação saudável e natural. Passaram-se 20 minutos, a gente cozinhou a soja. Então aqui na frigideira a gente vai entrar com aproximadamente 3 colheres de sopa de azeite de oliva. Aqui eu estou colocando uma cebola média e eu vou deixar essa cebola ficar levemente translúcida. Quando essa cebola começar a murchar, a gente vai entrar com o alho e na sequência já com a cúrcuma para poder soltar o sabor da cúrcuma, misturar com a cebola e com o óleo para tudo isso aqui ficar uniforme. Então aqui, alho picado, a cúrcuma, tá? Metade da cúrcuma aqui. E o gengibre. A gente vai refogar, a cúrcuma vai começar a soltar a cor do nosso preparo e ela vai começar a soltar aroma também. Quando você começar a sentir o cheiro do alho, a gente já vai entrar com a cenoura. A cenoura aqui tá crua, tá? Aqui eu tenho uma cenoura média também. Nesse momento, eu posso entrar com uma leve pitada de sal para que tudo isso aqui comece a intensificar o cozimento e acelerar esse processo. Uma pitadinha. Agora, a gente vai entrar com brócolis e a couve-flor, que já estão picados também. É bem aromático, tem bastante sabor. E o ponto que a gente quer aqui é que tudo isso aqui esteja levemente cozido. Então a gente vai trabalhando ele aqui. Então a gente vai pegar um pouquinho de água
e a gente vai jogando de pouquinho em pouquinho para ir fritando isso aqui e dando um leve vapor para que tudo isso cozinhe muito fácil. Aqui a gente vai entrar também com um pouquinho de shoyu, uma colher aproximadamente, e um pouquinho de água. É bem pouquinho a água, é só para começar a cozinhar isso aqui, até que a couve-flor e o brócolis sejam bem cozidos, para aí então a gente entrar com o cará. Agora a gente vai tampar, deixar isso aqui cozinhar um pouco no vapor, para amolecer tanto a cenoura, quanto o brócolis, quanto a couve-flor. Bom, agora que o nosso preparo já está cozido, a gente vai entrar com a soja que está cozida no vapor. Então eu já deixei essa soja cozida, vou acrescentar ela ao meu preparo aqui. Aqui aproximadamente 1,5 xícaras do nosso ocará. Eu misturo ele com a cenoura aqui, com o nosso refogado, né? Para dar uma leve cozida. Ele vai engrossando o nosso preparo, né? Nesse momento aqui eu vou entrar com sal. Lembrando que aqui eu tenho que levar a mão bem leve no sal, porque a gente já colocou um pouquinho no início para poder murchar a cebola junto com a cenoura. Vamos acrescentar as ervas verdes, tá? Então aqui, salsinha, coentro, cebolinha. Vou misturar. A farinha a gente tem que acrescentar aos poucos. A gente vai colocando colher por colher, até a gente atingir um ponto de uma massa levemente espessa. Ela não pode ser uma massa pesada demais, tá? Então eu vou colocar 1 colher de farinha, misturo. Quando você adicionar farinha de trigo aqui nesse preparo, você tem que deixar ela cozinhar pelo menos uns 2 minutinhos ali, mexendo, para que a gente não tenha esse gosto de farinha na hora de consumir o nosso nugget no final. Perceba aqui que a gente já tem uma massa mais pesada, mais consistente. Então agora o meu trabalho é só ir cozinhando a farinha que está aqui misturada. Nesse momento a gente vai mexendo, vai trabalhando a massa aqui no fundo da frigideira até essa farinha cozinhar. Depois que a farinha cozinhar, a gente vai deixar isso aqui resfriar completamente para depois empanar e fritar. Perceba aqui que a gente já tem uma massinha bem firme. Então é esse o ponto que a gente quer. Depois da farinha já ter cozinhado aqui por aproximadamente 2 minutos, a gente vai deixar isso aqui resfriar completamente. Isso pode até ir para a geladeira para ficar bem gelado, para depois a gente manipular e fritar. Aqui eu vou fazer uma farinha de pão. Então eu tenho um pão que está velho, então eu vou pegar esse pão no liquidificador, vou bater ele, um pão que está velhinho, vou quebrar ele aqui para colocar ele no liquidificador. Você pode fazer com qualquer pão que você tiver, pode ser pão de forma, desde que ele esteja velhinho. E agora a gente vai pulsar isso aqui para transformar em farinha. A gente vai precisar de auxílio de uma colher, porque conforme o pão vai batendo, ele vai descendo e ele vai dificultando a hélice a rodar. Então eu vou pulsando aqui e depois vou ajustando com a colher para poder controlar o resultado. Tá pronta a nossa farinha. Tem uma farinha bem flocada e é esse resultado que a gente quer. Eu vou transferir isso aqui para um recipiente para depois eu conseguir empanar. Tá aqui a nossa farinha preparada. Para o empanamento agora, a gente pode fazer isso aqui de 2 formas. Eu posso fazer o empanamento utilizando o ovo. Se você for ovo ou lacto-vegetariano, por exemplo. Se você for vegano, no caso, eu vou fazer uma solução aqui para você conseguir empanar e obter o mesmo resultado que utilizando o ovo. Para fazer a solução, a gente vai pegar um pouco de água e a gente vai adicionar farinha de trigo a essa água. Vou botar um pouquinho de sal nessa água para ela ficar temperada. E eu vou adicionar aqui farinha de trigo, umas 4 colheres. Vou misturar aqui até isso aqui ficar homogêneo. Vou mostrar o ponto para vocês que essa farinha tem que ter para esse empanamento ficar bom. Mistura bem para não ficar com nenhum grumo de farinha nessa água. Vai batendo até você ver que não tem mais nenhum carocinho na sua mistura. O resultado que a gente quer para essa farinha é que ela faça esse fio aqui quando a gente puxa ela de baixo para cima. Então, se ela fez esse fiozinho aqui mais lento na queda, significa que ela está com peso suficiente para grudar no nosso nugget para depois fazer o empanamento. Para a mistura de ovo, a gente vai adicionar 1 colher de água aproximadamente para diluir esse ovo um pouco. 1 colher de sopa já é o suficiente, você bate, mistura bem. Vamos temperar ele com um pouco de sal também. E agora a gente está pronto para fazer o nosso empanamento. Bom, então agora a gente já tem toda a nossa praça para empanar pronta aqui. Primeira coisa que eu preciso fazer aqui é modelar essa massinha que a gente tem aqui para o nosso nugget. Então eu vou pegar aqui aproximadamente 1 colher de sopa com essa massinha, vou apoiar na mão, com a sua mão limpa, obviamente, e você vai modelar. Depois a gente vai levar para o empanamento. Então aqui eu já tenho mais ou menos o formato de um nuggetzinho. Vou colocar aqui primeiro no empanamento com o ovo. É bem simples, você passa de um lado e do outro, depois leva para a farinha de rosto. E aqui a gente vai empanar com a farinha de rosto. Detalhe importante que no empanamento é muito interessante você deixar ele descansar um pouco. Então a gente vai colocar ele aqui na farinha. Depois, quando a gente tirar, a gente vai pelo menos uns 5 minutos
a gente vai deixar esse nugget descansar antes de levar para a fritura. Isso aqui vai dar firmeza para a casquinha que vai se formar em volta dele e ele vai ficar com um resultado mais sequinho. Então tá aqui, ó, o nosso nugget empanadinho, bem bonito. E eu vou fazer o empanamento agora sem o ovo. Mesma coisa, aproximadamente uma colher. Vou dar o formato que eu quero para o nugget. Vou imergir ele na solução aqui com farinha. Deixo ele bem pincelado na farinha e dou uma escorrida. Vou colocar ele na farinha. Então a gente tem o nosso nugget aqui preparado. Vou acelerar esse processo aqui e fazer. Depois a gente volta para a etapa da fritura. Vou imergir ele aqui em óleo. Bom, e esse é o nugget. Aqui a gente tem a opção vegana ou lacto-vegetariana, por conta do empanamento com ovo. A gente tem duas receitas aqui super versáteis, fáceis de fazer. E o melhor de tudo, a gente reaproveitou o resíduo da soja, o ocará. Vocês vão ver como é incrível essa receita e quanto sabor ela entrega. Na descrição do vídeo tem o link para o nosso grupo no Telegram. Lá você tem acesso a receitas exclusivas, pode interagir comigo e tirar suas dúvidas. Inscreva-se no canal, ative o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal e compartilhe esse vídeo com quem você ama. Harion!